O Libertador, capítulo 79. A morte de Cristo derrotou Satanás. Cristo tinha realizado a obra que viera fazer. Agora, em seu último suspiro, exclamou: Está consumado. João 19, verso 30. A batalha está vencida. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás sabia que o seu reino estava perdido. Foi pelos anjos e pelos mundos não caídos, como também por nós, que Jesus havia realizado a grande obra da redenção. Até a morte de Cristo, Satanás estava tão revestido do engano que nem os seres santos haviam entendido seus princípios ou visto de maneira clara a natureza da sua rebelião. Lúcifer havia sido o querubim cobridor, o mais elevado dos seres criados e o primeiro a revelar os planos de Deus para o universo. Depois que ele pecou, seu poder sedutor ficou ainda mais enganoso, e por causa da exaltação própria que mantinha junto ao Pai, ficou mais difícil desmascarar seu caráter. Deus podia ter destruído Satanás e seus simpatizantes, mas não o fez. Força e poder compulsório somente são encontrados sob o governo de Satanás. A autoridade de Deus está em sua bondade, misericórdia e amor, e sua forma de agir apresenta esses princípios. O governo de Deus é moral, e a verdade e o amor devem ser o poder nele neutralizado. Nos conselhos celestiais, Deus decidiu que Satanás deveria ganhar tempo para desenvolver os princípios de seu governo. Ele havia afirmado que seus princípios eram superiores aos de Deus. Por isso, Deus deu tempo para o desenvolvimento dos princípios de Satanás, a fim de que o universo celestial os observasse. Por 4.000 anos, Cristo trabalhou para erguer a raça humana e Satanás para arruiná-la. O universo celestial assistiu a tudo isso. Desde o tempo em que Jesus apareceu como um bebê em Belém, Satanás trabalhou para destruí-lo, tentando evitar que ele desenvolvesse uma infância perfeita, uma fase adulta sem mancha, um ministério santo e um sacrifício sem mácula. Foi derrotado, pois não conseguiu induzir Jesus ao pecado. Todos os esforços de Satanás para vencê-lo só fizeram enfatizar o caráter sem mancha do Salvador com luz mais pura. Com intenso interesse, o céu e os mundos não caídos acompanharam as derradeiras cenas do conflito. Eles ouviram seu amargo clamor: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mateus 26, verso 39. Viram que sua tristeza era muito profunda, a ponto de exceder o que as pessoas experimentam na última grande luta com a morte. O suor do sangue brotou de seus poros, e por 3 vezes a oração pelo livramento foi arrancada dos seus lábios. O céu não pôde mais suportar essa cena, e um mensageiro de conforto foi enviado ao Filho de Deus. A terra, o palco, o céu, o auditório. O céu testemunhou a vítima ser traída e levada com violência de um tribunal para o outro. Ouviu o escárnio de seus perseguidores e a negação acompanhada de maldições de um dos seus discípulos. Viu o Salvador ser várias vezes arrastado do palácio para o tribunal. 2 vezes será acusado diante dos sacerdotes, 2 vezes perante o Sinédrio, 2 vezes diante de Pilatos e 1 vez perante Herodes, zombado, açoitado, condenado e levado para ser crucificado. Com espanto, o céu viu Cristo pendurado na cruz, com o sangue a correr de sua fronte, mãos e pés feridos. As feridas das mãos se escancaravam com o peso de seu corpo. Ele ofegava sobre o peso dos pecados do mundo. Todo o céu se encheu de assombro quando, em meio ao seu terrível sofrimento, Cristo orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, verso 34. Os poderes das trevas em torno da cruz projetavam a sombra infernal da descrença no coração das pessoas ali reunidas. Instrumentos satânicos induziram as pessoas a acreditar que Cristo era o chefe dos pecadores, fazendo com que elas o detestassem. Os que zombavam de Cristo estavam cheios do espírito do primeiro grande rebelde, que inspirava os insultos. Entretanto,
Satanás não ganhou nada com isso. Se Cristo tivesse cedido a Satanás em um detalhe que fosse, o inimigo teria triunfado. Cristo inclinou a cabeça e morreu, mas ele estava firmemente seguro à sua fé. Então houve uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Apocalipse 12, verso 10. Satanás viu que estava desmascarado e se revelou como um assassino. Ao derramar o sangue do Filho de Deus, ele perdeu a simpatia dos seres celestiais. Dali em diante, não podia mais esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os seguidores de Cristo de estarem vestidos com a contaminação do pecado. O último elo de simpatia entre Satanás e o mundo celestial foi rompido. Nem mesmo nessa ocasião os anjos entenderam tudo que estava envolvido no grande conflito. Os princípios que estavam em risco deviam ser revelados de maneira mais plena. Tanto os seres humanos como os anjos deviam ver o contraste entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Cada um devia escolher a quem servir. No início da grande controvérsia, Satanás tinha declarado que ninguém podia obedecer à lei de Deus, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, se a lei fosse quebrada, seria impossível que o pecador fosse perdoado. Se Deus cancelasse o castigo pelo pecado, afirmou Satanás, ele não seria um Deus de justiça. Quando os nossos primeiros pais transgrediram a lei de Deus, Satanás declarou que isso era uma prova de que a lei não podia ser obedecida. A raça humana não poderia ser perdoada. Por ter sido banido do céu depois da sua rebelião, Satanás afirmava que a raça humana devia ser excluída para sempre do favor divino. Ele argumentava que Deus não podia ser justo e, ao mesmo tempo, mostrar misericórdia ao pecador. No entanto, a humanidade estava em uma situação diferente da de Satanás. Lúcifer tinha pecado na luz plena da glória de Deus. Mesmo compreendendo o caráter de Deus, Satanás preferiu seguir sua vontade egoísta. Não havia nada que Deus pudesse fazer para salvá-lo. Os seres humanos, porém, foram enganados e tiveram a mente escurecida pelo sutil argumento de Satanás. Eles não conheciam a largura e a profundidade do amor de Deus. Pela contemplação de seu caráter, eles podiam ser atraídos de volta para Deus. Como a justiça está combinada com a misericórdia. Por meio de Jesus, a misericórdia de Deus foi exibida para a humanidade, mas a misericórdia não põe a justiça de lado. A lei não pôde ser mudada, mas em Cristo, Deus se sacrificou para nossa redenção. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios 5, verso 19. A lei requer uma vida justa, um caráter perfeito, e isso nós não temos. No entanto, como ser humano, Cristo viveu uma vida santa e desenvolveu um caráter perfeito. Essas coisas ele oferece como dom gratuito para todos os que o receberem. Sua vida substitui a deles. É dessa maneira que eles obtêm o perdão para os pecados passados. Mais que isso, Cristo os enche dos atributos divinos. Ele edifica o caráter humano à semelhança do caráter divino. Assim, as justas exigências da lei são cumpridas no crente em Cristo. Romanos 8, verso 4. Deus pode ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Romanos 3, 26. O objetivo de Satanás tem sido divorciar a misericórdia da verdade e justiça. Cristo mostrou que, no plano de Deus, elas estão juntas. Uma não pode existir sem a outra. A justiça e a paz se beijarão. Salmos 85, verso 10. Por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça de Deus não destruiu sua misericórdia. Ele provou que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa e pode ser perfeitamente obedecida. Cristo refutou as acusações de Satanás. Outro engano agora seria apresentado por Satanás. Ele declarou que a morte de Cristo abolia a lei do Pai.
Se fosse possível mudar ou abolir a lei, não seria preciso que Cristo morresse. Abolir a lei seria imortalizar o pecado e colocar o mundo sob o controle de Satanás. Porque a lei era imutável, Jesus morreu na cruz. No entanto, Satanás apresentou como destruidor da lei o próprio meio pelo qual Cristo a estabeleceu. Isso será o foco do último grande conflito na grande controvérsia. A nova mentira de Satanás. Satanás agora apresenta a afirmação de que algumas partes da lei pronunciadas pela voz do próprio Deus foram postas de lado. Ele não precisa atacar a lei inteira. Se puder levar as pessoas a desprezarem um só mandamento, ele atinge seu propósito, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2, verso 10. Ao consentirem na quebra de um só mandamento, as pessoas se colocam sobre o poder de Satanás. A respeito do grande poder apóstata, o representante de Satanás, a profecia declara: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Daniel 7, verso 25. Os seres humanos estabelecerão leis contrárias às leis de Deus, e em seu zelo para ampliar essas leis oprimirão seus semelhantes. A guerra contra a lei de Deus continuará até o fim do tempo. Todos terão que escolher entre a lei de Deus e as leis humanas. Haverá apenas duas classes de pessoas. Cada caráter será plenamente desenvolvido. Todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou o lado da rebelião. Então virá o fim. Deus provará a justiça da sua lei e libertará seu povo. Satanás e todos os que se uniram a ele serão eliminados. O pecado e os pecadores perecerão com suas raízes e ramos. Malaquias 4, verso 1. Esse não é um ato arbitrário da parte de Deus. Os que rejeitam sua misericórdia escolhem o que plantaram. Deus é a fonte, e quando as pessoas escolhem o pecado, se deparam dele. Cristo diz: todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 8, verso 36. Deus lhes dá existência por um tempo para que possam desenvolver o caráter e revelar seus princípios. Quando isso é feito, eles recebem os resultados da própria escolha. Satanás e todos os que a ele se unem se colocam tão fora da harmonia com Deus que a própria presença daquele que é amor os destruirá. No começo da grande controvérsia, os anjos não entendiam isso. Se Satanás e seus seguidores tivessem morrido nessa ocasião, a dúvida sobre a bondade de Deus teria permanecido na mente dos anjos como uma semente do mal, pronta para produzir seu fruto mortal do pecado. Não será assim quando o grande conflito terminar. Então, com o plano da redenção completo, o caráter de Deus ficará claramente revelado a todos os seres criados. Os princípios da sua lei serão vistos como perfeitos e imutáveis. O pecado revelou sua natureza e Satanás o seu caráter. O extermínio do pecado provará o amor de Deus e estabelecerá sua honra diante do universo. À luz de tudo isso, os anjos puderam se alegrar ao contemplar a cruz do Salvador. Embora naquela ocasião não entendesse todas as coisas, eles sabiam que a destruição de Satanás era certa. A redenção humana estava garantida e o universo ficaria eternamente em segurança. O próprio Cristo compreendia plenamente quais seriam os resultados do seu sacrifício, quando exclamou na cruz: "Está consumado".